A Deus. Amém? Graças a Deus que nós éramos aquela ovelha perdida, que sofríamos, desgarrados, distantes, afastados, mas o bom pastor achou-nos e trouxe para o seu redil, para o seu aprisco. Hoje nós vamos, queridos, nesse tempo agora que nós temos, então, estudar um pouco sobre a promessa de perdão. Nós temos visto algumas promessas até aqui, e a última vez nós vimos as promessas da imutabilidade de Deus, que Deus não muda. Hoje nós estamos numa terça-feira agradável, e eu acredito que... é a água. É a água. Eu acredito que... Fiquem tranquilos. Eu vou puxar um pouco para frente. Esse já era para nós termos... Só puxa um pouco para frente o pezinho, que daí eu não... Lá para frente, para lá, isso. Aí eu não piso na água e a gente fica tranquilo. Tem um pano lá no fundo, lá. Então, não se preocupe com a água mais, tá? Depois vocês ficam aí tranquilos. Eu agradeço, né? Esse lugar aqui realmente está ficando cada vez um pouquinho mais difícil. Então, nós estamos estudando as promessas, como eu havia dito, no sentido de sustentação da nossa fé. Eu disse, já uma ocasião aqui, enquanto os irmãos providenciam o pano, que as promessas, irmãos, ela está para nós como a mão está para o corpo. O corpo, ele pega as coisas, constrói as coisas, fazem as coisas, né? Tudo que existe foi uma mão que fez. Templo, cadeira, tudo à mão, né? A promessa ela está no mesmo sentido para o espírito. Se nós queremos construir alguma coisa no mundo espiritual, na vida espiritual, tem que ser com as promessas. Olhem bem e percebam. Deixa eu limpar o meu pé nesse pano, por favor. Isso. Aí já não terei. Limpa aqui agora, por favor. Isso. Aí eu já não fico sujando. Notem bem Abraão. Abraão, ele creu na promessa divina e foi sustentado, glorificando a Deus através das promessas. Deus prometeu para ele sair da terra dele, era essa condição que ele tinha que fazer, e ir para uma terra que ele daria a ele e a sua descendência. E ele creu. Olha, irmãos, se essa nação que foi construída veio o Salvador ao mundo, foi simplesmente porque alguém creu numa promessa. Não existe nada espiritual que você construa sem as promessas de Deus. Quer construir uma vida espiritual significativa? Você tem que acreditar nas promessas. A vida espiritual, irmãos, não é uma vida física, não é uma vida carnal. A construção da vida espiritual é somente pelas promessas. Então, a promessa está para o espírito como a mão está para o corpo. Vamos, então, agora apegar-nos à promessa de perdão. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. Tem muitas pessoas que a sua vida é uma destruição, porque ele não constrói uma vida espiritual sustentada no perdão. Se nós não acreditarmos nas promessas do perdão, nunca nós teremos uma vida espiritual boa.
Você já pensou quantos pecados você já cometeu, irmão Ronaldo? Irmão Reginaldo? Não dá nem para pensar, né? Quantos pecados. A irmã Mara, talvez com a Célia, empata de santidade, assim, né? Eu falo que a Célia... A gente fala assim, porque a gente conhece as esposas da gente, né? E graças a Deus eu tenho uma esposa muito digna, né? Então, eu sempre brinco, né? Até a Célia espirra bastante, porque ela tem uma alergia, né? Hoje nem tanto, né? Eu falava, você não é nem da terra que você tem alergia à poeira. Eu falei, eu já sou da terra, nem preciso espirrar mais, né? Então, eu brinco muito com a minha esposa, ela sabe que eu tenho um aspecto muito bem-humorado. E eu falo assim, você não é pecadora não, minha filha. Né? Daí, isso só para mexer com ela, né? Mas todos nós somos pecadores, né, Mamara? Então, todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós precisamos do perdão do Senhor. Você reconhece que você precisa do perdão de Deus? Eu reconheço. Então, nós vamos abrir um texto em 1 de João, primeira epístola universal do apóstolo São João, que é parte das epístolas gerais, né? Ou seja, que não são paulina, então poderia também ser chamado epístola joanina, porque temos epístolas petrinas, né? Pedro, João e Paulo foram apóstolos de Jesus Cristo e que deixaram mensagem. Vamos olhar, eu poderia até dizer, não vamos nem abrir a Bíblia e vamos citar o versículo 7 do capítulo 1, né? Se, porém, andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quantos pecados? Todos pecados. Olhem para mim, irmãos. O cristianismo não é uma religião. Mas, se nós olharmos o cristianismo, vamos perceber, no sentido de religião, ele deveria e deve ser a única religião que liga a Deus, porque o cristianismo é a única religião que leva a sério a doutrina do pecado. Eu não sei você, mas eu levo muito a sério a doutrina do pecado. É muito séria a doutrina do pecado, né? Quando eu levo a sério, irmão Ronaldo, a doutrina do pecado, isso significa dizer que eu levo a sério a minha moral. Você já pensou um pastor desmoralizado? Um pastor, hoje querem desmoralizar os pastores. Como querem? Pastor ladrão. Um pastor não pode ser um homem imoral. Nenhum cristão. Tanto é que, se você for alguém imoral, logo alguém já vai perguntar, você não é crente, não? Qualquer pessoa fará isso. Por quê? Definitivamente, meus irmãos, o pecado e as suas danosas consequências, eles estragam a nossa vida espiritual. O pecado é assim. E desde a época aqui de João até hoje, existem muitos falsos ensinos a respeito do pecado. É um assunto que é tão sério que você não consegue ouvir ele na televisão. Nenhum desses pregadores de televisão prega sobre o pecado. Mas ele é muito sério, né? Então, desde o tempo de João, já haviam ensinos errados a respeito do pecado.
Vamos analisar no mínimo 3 ensinos errados aqui, só de introdução a respeito do pecado. Primeira coisa, o pecado não rompe a nossa comunhão com Deus. Isso é um ensino muito errado, né? Vamos voltar aqui ao versículo 5 do capítulo 1 de João, aí, olha. O que você lê aí? Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Ele está dizendo que essa mensagem nós recebemos da parte de Deus e estamos comunicando. Essa mensagem nós ouvimos de Deus e estamos dizendo. O que ele ouviu? Que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. O pecado, então, ele rompe a comunhão com Deus. Se dissermos que temos comunhão e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a primeira mentira que muito Satanás quer espalhar na mente das pessoas é que o pecado não te impede a comunhão com Deus. Não. Isso é uma coisa que qualquer hora você pode orar. A pessoa pensa que, muito crente até pensa que vai manter comunhão com Deus pecando. É impossível. Essa é a doutrina que nós temos aprendido, que Deus é luz. Eu não sei vocês, mas eu acredito que também. A primeira coisa, quando eu me ajoelho, irmão, que aparece é os meus pecados. Eu não consigo orar sem antes confessar ao Senhor os meus pecados. Se eu falhar alguma coisa, especialmente com a minha esposa, parece que as minhas orações são interrompidas. Está escrito em Pedro isso. Mas não vamos ler. Então, a primeira mentira, o primeiro engano é que o pecado não rompe a nossa comunhão com Deus. Segundo engano, muitas pessoas já naquela época diziam que não existe pecado na nossa natureza. Buda passou a vida dele inteira debaixo de uma árvore, tentando encontrar Deus. Vai ler a história de Buda. Siddhartha Gautama, o nome dele, né? Vai ler. Você vai perceber que ele morre dizendo: estou ainda procurando Deus. Por quê? Ninguém acha Deus, irmãos. Deus só se encontra numa pessoa. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu a mensagem de reconciliação. O que é a mensagem de reconciliação? É quando duas pessoas estão brigadas e alguém entra no meio e reconcilia aquelas duas pessoas. O que aconteceu? Deus, para resolver o problema do pecado, mandou Jesus para nos reconciliar com Deus. E essa é a mensagem que pregamos. Por quê? Porque todo homem nasce, todo ser humano nasce no pecado, né? Então, João diz aí no versículo 8, agora vamos pular. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se nós dissermos, eu não tenho pecado, nós estamos mentindo, estamos enganando. Não há verdade em nós. Por isso, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Note que o assunto aqui de João é sobre o pecado. Perceba mais, olha aí o versículo 10. É a terceira mentira que muita gente mentia naquela época. Primeiro, mentia que o pecado não rompe a comunhão com Deus. Segundo, mentia que não existe pecado na nossa natureza. Terceiro, mentia que nós não cometemos pecado. Veja o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
Deus é luz, irmãos, e não existe a mínima possibilidade de alguém entrar na presença de Deus com pecado sem que não apareça. Não temos comunhão. Nós precisamos, então, resolver o problema do pecado. E aqui diz como resolvemos. Se andarmos na luz, quer dizer, sempre percebendo os nossos erros, sempre percebemos os nossos pecados, né? Temos aqui uma promessa, então, do quê? De purificação. Vamos dizer todos juntos, então, essa palavra do versículo 7, sem olhar na Bíblia agora? Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a promessa está aqui, ó. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É essa promessa que você tem que ter para ter uma vida espiritual saudável. Todas as vezes que você e eu, quando cometemos pecado, temos que lançar mão dessa promessa. Vamos voltar então agora ao versículo 5. Caminhar agora devagarzinho sobre essa promessa. Então vamos destacar o primeiro ponto aqui, que Deus é luz. Diga, Deus é luz. Então olha aí, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Luz aqui, irmãos, é uma metáfora. Quer dizer, simboliza na Bíblia a vida de Deus. A vida de Deus é simbolizada por luz. Então, se você tem vida com Deus, você anda na luz. Se você não tem vida espiritual com Deus, você anda nas trevas. Quem tem vida espiritual com Deus está na luz. Quem não tem vida espiritual com Deus está na treva. Deus é luz. Isso aqui é um símbolo, uma metáfora. É uma descrição. Descrição do quê? Da natureza de Deus. Ou seja, Deus não é alguém que se esquece, não é alguém que não vê, não é alguém que não sabe, não é alguém que fica perdido, não. Ele é própria luz, ele não produz luz, ele é a própria luz. Quando eu durmo, o que acontece comigo? Existe um hormônio chamado morfina, né? Que quando fecha o olho, por causa do escuro, né? Tanto é que antigamente achavam que a divindade era Morfeu, né? Fulano foi por os braços de Morfeu, né? Aí era quando dormia muito, né? Então aí veio a palavra morfina, veio da divindade Morfeu. Então nós dormimos, apagamos. Deus não dorme. Deus não dorme. A Bíblia diz no Salmo que Ele não dorme. Deus não tem escuridão, não tem apagão, não tem esquecimento. Deus é luz. O que é interessante é que William Barclay, qualquer um de nós podemos comprar aí nas livrarias os livros de Barclay, muito bom, tem uma teologia muito boa. Ele diz que a luz aqui, quando diz de Deus, ela descreve 5 aspectos. Preste atenção nisso. William Barclay, ele diz que quando a palavra diz Deus é luz, está mostrando no mínimo 5 aspectos. Primeiro, está falando da natureza de Deus. Isso eu já comentei. A natureza de Deus. Deus é luz porque Ele sabe tudo, conhece tudo, entende tudo. Ele não procura ficar pensando assim, o que eu vou fazer com a igreja da Morangueirinha? Ele já sabe tudo. Ele não fica
quando você vai falar com Deus, você não precisa pedir para Deus assim, Senhor, o Senhor já sabe o que o Senhor vai fazer comigo? Não, não precisa falar isso. Deus já sabe tudo. A natureza de Deus é luz. A natureza. E diz o texto aí, Deus é luz, no versículo 5. Segundo lugar, quando diz Deus é luz, fala do esplendor da glória dele. O esplendor da glória dele. Eu não iria, mas vamos lá. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5. Melhor, 4. Versículo 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava um trono. Imagine só, ele não consegue definir Deus. Ele diz a aparência dele era como. E ele diz de duas pedras reluzentes aqui, jaspe, e sardônio. Então Deus não tem como descrever a glória dele, definir a glória dele. Há uma luz. Vamos lá para 2 Timóteo? 2 Timóteo agora. Desculpa, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Alguém pode ler esse versículo para mim? 1 Timóteo 6, 16. Para aí. Para pensar. Ninguém viu Deus. Deus deixou se revelar em Jesus. Então, quando fala de luz, está falando da natureza. Está falando do esplendor radiante da sua glória. Quando fala de luz, está falando da revelação. Barclay fala muito disso no livro dele. Revelação. Está falando da natureza, está falando do esplendor, está falando da revelação pessoal de Deus. Revelação pessoal de Deus. Está falando do que mais? Da pureza, da santidade de Deus. Está falando do que mais? Está falando da direção divina. Ninguém consegue andar no escuro. Deus não existe escuro para ele. Está falando do que mais? Da qualidade divina, reveladora da sua presença. Vamos a Daniel, capítulo 2, versículo 22. Daniel 2, por favor. Volta lá para o Velho Testamento, depois de Ezequiel. Temos Daniel. Daniel 2, versículo 22. O que você lê aí? Pode ler, por favor? 2 e 22. Com ele mora a luz. Aqui o profeta está resumindo o próprio Deus, irmãos. Esse é um versículo passivo de nós marcarmos ele. Que ele revela o profundo e o oculto.
conhece o que está nas trevas e nele habita a luz. Deus se revela pessoalmente em Jesus Cristo. Vamos começar a ler o capítulo 1 de João? O que está escrito lá, agora voltando para João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E diz mais, ele estava com Deus desde o princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Note bem, a vida estava nele. Olha isso. E a vida era a luz dos homens. Sabe o que você, quando você nasceu, sabe o que disseram? Como é o nome da tua mãe, irmão Reginaldo? Hã? Tua mãe, Valdeci. Disseram assim, a dona Valdeci deu luz a um menino. Por que fala deu luz? Hã? Por que fala deu luz? É a vida. A vida é a luz dos homens. É isso que está escrito aqui, ó, em João 1:3. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando você nasceu, veio a vida, apareceu, manifestou. Quando Jesus veio ao mundo, o que ele disse? Eu sou a luz do mundo. Por que ele se declara, eu sou a luz do mundo? Vamos lá, para João 8, versículo 12. Inclusive, essa é uma característica muito das epístolas joaninas. Por quê? Por que ele se declara? Agora nós vamos entender por que eu estou dizendo tudo isso. João 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará onde? Em trevas. Por quê? Por causa do pecado. Pelo contrário, terá a luz do quê? Da vida. Quando você nasceu, embora você veio à luz, mas você já notava tudo, você percebia tudo? Não. Você lembra o que você fez, Ronaldo, quando você tinha 1 ano? 2, 3, 4, 5, 6. 6 você já começou a perceber. Por quê? Começou a dar um entendimento, a ver alguma luz. Mas a gente vai nas trevas assim, ó, por muito tempo. 8, 9, 10, 11, adolescência. A gente fica até o dia que... Por isso que a gente não pode batizar criança assim, bebê. Não tem noção do pecado. Ela está numa inocência. Não é pureza também. É numa sem ciência, inocência. Quer dizer, não ciência. Até que um dia começa a clarear. Mas quando que veio a luz mesmo? Quando se olhou para Jesus. Aí fez sentido a vida. Por quê? Porque mostrou que você é um pecador. Que você não pode ter vida espiritual. Então a palavra trevos aqui, quer dizer, do grego skotos. Essa palavra aqui, irmãos, ela aparece representando a natureza do pecado. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo como luz, mas os homens amaram mais as trevas do que porque as suas obras eram más. Eles não queriam. Isso está lá em João 3, versículo 19 a 20. O julgamento é esse. Jesus disse que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz.
Por que muita gente rejeita, não quer saber de Bíblia, não quer saber do Espírito Santo, não quer saber de igreja? Hoje, irmãos, se a gente desconfiar um pouquinho, até crente está gostando um pouquinho mais das trevas do que da luz. Dedica-se mais tempo para outras coisas do que para a Bíblia. Porque a Bíblia, irmão, se tem uma coisa que ela faz, sabe o que é? Revela os nossos pecados. Vocês estão aqui, vocês estão pensando o quê? Enquanto eu estou pregando aqui, enquanto eu estou ensinando aqui, até eu mesmo, você acha que não aparecem os nossos erros diante da palavra de Deus? Ou então, não se cumpriria o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é poderosa mais do que espada alguma de dois, e penetra até onde? A divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para o quê? Discernir os pensamentos e intenção dos corações, porque diante dele todos nós estamos nu e patente, quer dizer, da palavra, mostra tudo, e é como uma espada, por quê? Porque ela penetra, ela vai mostrando tudo, vai lá no âmago, vai lá na alma. Palavra é luz. Então, quem anda nas trevas, irmãos, logo está perdido. Não tem direção, não tem revelação, não tem conhecimento, não tem entendimento. Vamos agora para o capítulo 12 de João. Só João agora, tá? 12 de João, versículo 35 e 36. O que nós lemos aí? Disse-lhes então Jesus: pois por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Ande enquanto vocês têm luz, porque as trevas não os surpreenderão. Pois aqueles que andam nas trevas não sabem para onde está indo. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filho da luz. Olhem bem, irmãos. Sabe o que eu fico pensando, irmão? Você já pensou se acabasse esses pregadores assim, com todo respeito agora a qualquer pessoa, assim que nem nós que abrimos a Bíblia, estudamos bastante? Ia vir uma treva no mundo. Se nós que abrimos tanto a Bíblia no púlpito, que fazemos isso toda terça-feira, que fazemos isso na quinta-feira, que fazemos isso no sábado, no domingo, a igreja caminha, imagine se nós deixarmos. As trevas começam a vir, começam a entrar na igreja. O que retém as trevas? O que retém a treva? Volta ali para o capítulo 1 de João, você vai ver uma palavra surpreendente. Capítulo 1 de João. Olha o versículo 5. Leia aí, Reginaldo, o versículo 5. Só o versículo 5. Deixa eu ver como é que é a tua versão. João, Evangelho 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O que é não compreenderam? O que você entende? Tem uma versão que diz não prevaleceram. A tua diz não prevaleceram? Não compreenderam. Não apagaram. Não resistiram. Enquanto a Bíblia for aberta, irmãos, as trevas não vão prevalecer. É a mesma coisa que a primeira coisa que a gente chega aqui no templo, o que é? Liga as lâmpadas. Já pensou se nós apagar agora? As trevas prevalecem, elas chegam. Ou escuridão. O escuro e o claro não se combinam, ou um ou outro. As trevas não prevalecem aonde se é guiado pela palavra de Deus. Se você voltar de novo, é passivo de estudo, capítulo 12. Volta de novo lá, para nós olharmos agora um pouquinho mais devagar. Versículo 35 do capítulo 12. Jesus diz: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai por um pouco
A luz está convosco, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E Jesus sabia para onde ele estava indo. Se teve uma coisa que Jesus sempre soube, é para onde ele estava indo. Por quê? Jesus é a luz, Jesus é a direção, Jesus é salvação, Jesus é o caminho. Tudo aquilo que eu disse no começo sobre o Pai, que eu disse os 5 aspectos, citando Barclay, né, de que Deus é luz, está em Jesus. Porque então ele diz, vamos voltar ao texto que nós estávamos, 1 João 1,5, né, 1,7, se andarmos na luz. Por quê, irmãos? Porque é muito fácil a gente se desviar. Ó, você está andando espiritualmente. Vamos imaginar o que pecado que... Vamos imaginar uma mulher sensual, passa. Ó, opa, já o quê? O pecado. Ó a minha vida espiritual aqui já comprometendo. Hã? Se eu estou andando, aí eu cobiço. Puxa, eu penso assim, eu dentro daquele carrão. Ó, de novo, eu estou andando, aí eu invejo. Né? O pecado, irmão, ele está sempre, a Bíblia diz que de tão perto nos rodeia. Mas eu tenho que andar na luz. E como é que eu ando na luz? Agarrado sempre nas promessas que em todo momento, mesmo sendo um pecador, o Senhor Jesus me purifica de todo o pecado. Sabe o que os crentes pararam de fazer? Clamar o sangue de Jesus. Não é nem... Irmãos, o sangue de Jesus é isso aqui, ó. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. É a promessa do perdão. E como é que a vida espiritual começa a ficar problemática? Quando eu começo a deixar o pecado me assenhorar de mim. Quer dizer, dominar o meu coração. Olhe lá para o capítulo 6 de Romanos. Vamos começar pelo capítulo 3 de Romanos, né? 3:23. Qualquer um cita esse versículo aí com a maior facilidade, né? 3:23 diz que todos pecaram. E destituídos estão do quê? Dessa glória. Afastou-se. Todos pecaram. O que Jesus veio? Ele veio trazer a luz, trazer o perdão, trazer a salvação, trazer a graça. Né? A graça foi manifestada em Jesus. Ele veio trazer a graça. E o que acontece? Se a pessoa começa a se afastar da luz, se afastar do Senhor, é aí que entra a questão. Será que a pessoa perde a salvação? Olha, irmãos, o que está escrito em Hebreus 2? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então tem que haver um esforço. E o que é o esforço? Qual que é o maior esforço que eu quero que vocês façam quando vocês estão na igreja? Dar atenção. Você está prestando atenção? Às vezes a atenção, ela dizia, não estou culpando você, mas pode ser que você esteja cansado, pode ser que você tenha tido um dia de trabalho, pode ser que eu não estou desculpando. Eu sei, irmãos, que a gente divaga, mas a mente, o nosso coração tem que estar com muita atenção em Deus, na palavra de Deus. Por que Jesus diz muito sobre vigiai e orai?
Atenção. Ele diz, aí o escritor aos Hebreus diz, como escaparemos nós se não atentarmos? A luz, ela chama atenção. Ela não chama atenção fazendo... Não. A luz chama atenção brilhando. Ela faz ver. O que estava acontecendo com os crentes em Roma? Eles estavam questionando essa situação. Aí por que vem o capítulo 6? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Você já morreu para o pecado. Você está na luz. Como, pois, permaneceremos nele? Ou seja, se andarmos na luz, se nós nos esforçarmos, né? Vamos para 2 Coríntios agora, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum entre a justiça e maldade, ou que comunhão pode ter entre luz e trevas? Eu não estou dizendo que você não tem que ter um amigo que não seja crente. Não, você pode ter. Eu não estou dizendo nem que você não ande com ele. Você pode até andar. Mas o que você não pode é ter comunhão com ele. Eu tenho muitos amigos que não são crentes. Eu ia dizer alguns aqui, mas está filmando, né? Não é legal, né? Ia dizer, tenho pessoas, só que acontece, as práticas dele é uma, a minha prática é outra. O que Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam fazendo naquela festa pagã, gente? Só que eles estavam em comunhão com todo mundo? Não, todo mundo dobrou o joelhão, e pareceu três que pareciam uma estaca no meio lá. Ué, destacou. Destaca mesmo, destaca. Destacou. 3 palitão de pé. Olha lá. Por que aqueles lá não ajoelhou? Traz aí. Trouxe. Olha, vocês estão sabendo que quando tocar o som da trombeta, do pífaro, lá está o nome dos instrumentos lá, né? É para vocês? Estamos sabendo, sim. Mas por que vocês... Não, nós não dobramos nosso joelho diante do... Ué, mas vocês não estão sabendo que o rei deu uma ordem que aquele que não se dobrar o seu joelho diante da estátua vai ser jogado... Olha, isso aí é problema com Deus. Nós não vamos dobrar o joelho, não. Aí o que acontece? Jogaram eles lá no meio do forno, né? E não pegou fogo nele. Não tocou fogo nele. Por quê? Eles estavam andando na luz. Eles estavam protegidos pelo Senhor. Né? Que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão? Eles tinham que ir lá, bom, já que nós estamos aqui nessa festa, tem vinho? Tem. Tem aí champanhe? Tem aí dança? Tem tudo. Vamos tirar a forra. Vamos à forra. Né? Vamos dançar e fazer maior vaneirão aqui, né? Sei lá se tinha vaneirão também, né? Mas tocou fole, tocou tudo, eles não dançaram. Quer dizer, o crente pode até ir. Olha, o parque de exposição está aqui. Você pode ir? Pode. Pode. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, irmãos. Não existe comunhão entre as trevas e a luz. Você é a luz. Andar na luz, então, significa ter um comportamento, ou seja, um estilo, ou seja, uma maneira de viver de santidade. Andar na luz é uma maneira de viver em santidade, né? Vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 8 agora.
Efésios 5, 8. Efésios 5 e 8. Está escrito assim, olha bem, preste atenção. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora somos o quê? Agora são luz. Luz no quê? Luz no Senhor. O que é a proposta depois? Como é que termina o versículo teu aí? Vivam como filho da luz. Vivam como filho da luz. Vivam com estilo de Deus. Vivam como alguém purificado. As promessas do Senhor é essa. Ande na luz, ande com o Senhor, tenha uma vida espiritual e não deixe o pecado tomar conta. Olha aí, volta um pouco o capítulo 4, versículo 1 de Efésios. O que ele diz aí? Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam o quê? De que maneira? De uma maneira digna. De uma maneira digna, mas do quê? Da vocação que vocês receberam. O que é vocação? Você foi chamado o quê? Para andar sujo? Você foi chamado o quê? Para andar xingando? Você foi chamado o quê? Para viver parecendo um bêbado? Eu tinha um irmão que eu pastoreei que gostava de beber, irmãos. Meu Deus do céu. Ele falou, pastor, mas... E queria me convencer, e eu, pastor, que não tinha problema não. Gostava até de querer dar uma palavra de vez em quando, ele... Né? Não dá muito certo, irmãos. Não dá muito certo. O nosso estilo de viver é outro. Nosso modo de viver é outro. Como é o nosso modo de viver? Vai para lá, Tessalonicenses agora. A primeira Tessalonicenses, a primeira epístola que Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica. Esse versículo aqui tem sido esquecido em muita igreja. No capítulo 2, versículo 12. Exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. O Senhor nos chamou. Andai digno da vocação que você foi chamado. Andar na luz, irmãos, é andar no Espírito. Andar na luz é andar na palavra. Andar na luz é andar em oração. Andar na luz é andar discernindo. Andar na luz é andar vigiando. Vigiando, olha, o pecado está ali, vigia. O que o Salmo 119, versículo 105 fala? Todo mundo sabe. Lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho. Quer dizer, você vai andando, não tire nunca. Por que os crentes hoje estão no pecado, assim, errando, falhando? Porque não tem mais a luz. Lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho é a tua palavra. O crente não anda mais meditando nas coisas de Deus. Fica distraído olhando as coisas do mundo. Olhando as coisas do mundo. Vai lá. Não é só na metade, não? Não é só na metade, quer dizer, é em tudo, é? Ah, tá bom. Já pensou? Para o propósito da vinda de Jesus. Espírito, alma e corpo. Irrepreensível. Irrepreensível na linguagem, irrepreensível no modo de pensar, irrepreensível. Ah, pastor, esse é o padrão de Deus. Se andarmos na luz, irmãos, acontece isso. Você tem um padrão de Deus.
você tem o estilo de Deus, você tem comunhão. E aí o que acontece? Você sente prazer de estar na casa do Senhor, porque temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então eu disse aqui, Deus é luz, devemos andar na luz. Andar na luz, irmãos, é a comunhão. Comunhão. Comunhão, irmãos, é assim. Hoje, mesmo se você for fazer um jantar romântico, você quer colocar luz de vela. Comunhão é isso. Ninguém janta no escuro. Hoje eu vou jantar. Aí você não sabe nenhuma comida que está ali, né? Aí o que acontece? Você consegue na casa dos outros assim, eu vou te convidar na minha casa. Tá, tudo bem. Nós vamos jantar lá para umas 10 da noite, mas vai ser tudo no escuro, você não vai saber o que tem na mesa e você vai comer. Eu falo, estou fora. Parece urucubaca. Não. Eu quero ver o que eu estou comendo. Você já percebeu quando você está comendo, você olha? Você olha, você presta atenção. Você observa se você está comendo o quê? Você está comendo... Aí o meu pai dizia, né? Não é para comer gato por lebre. Sei lá, esse negócio de gato por lebre é uma história esquisita. Tem que comer, é a palavra do Senhor. Tem que comer com clareza mesmo o que você está absorvendo. Então, meus queridos irmãos, por um momento aqui eu deixei falhar um ponto aqui. Deus é luz e não há nele treva alguma. Nós já vamos chegando para o término aqui, queridos. Olha, a promessa de Deus é o seguinte, irmãos. Ninguém é perfeito. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele não cobra de nós perfeição, embora está escrito, sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Mas ninguém é perfeito. Eu sou falho e sou pecador. Eu preciso de Deus, e eu falei aqui domingo passado, que eu preciso da igreja também. Eu preciso da comunhão, Eu não sei como é que os crentes estão se resolvendo, mas eu preciso da comunhão. Eu não quero perder minha comunhão com a igreja, não quero perder minha comunhão com Deus, não quero perder minha comunhão com o Espírito Santo. A bênção final que a gente sai daqui é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Eu não quero perder. E como é que se perde? Não andando na luz. A promessa nessa noite é essa, irmãos. Se nós andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Que você agarre essas promessas e viva a luz do Senhor na tua vida. Não deixe apagar a luz. Desde criança eu aprendi a cantar assim: minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, vou brilhar. Em todo lugar. Então você tem promessa. Deixa clarear. Confessa, conte suas falhas, que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E aí nós vamos viver esse avivamento que nós estamos buscando cada dia mais. Amém? Quero terminar aqui agora, porque nós já vamos dobrar o joelho, vamos orar até umas 9h45, antecipamos um pouco para os irmãos não ir ficar
cansado e ir embora. Vamos ficar de pé, agradecermos a Deus por essa palavra. Você agradece ao Senhor por essa palavra? Amém? Então vamos andar na luz. Pai amado e querido, nós te louvamos por tuas promessas, Senhor. Promessa de perdão, promessa de purificação, promessa de santificação. Mesmo quando falhamos, erramos e até mesmo caímos, o Senhor nos levanta e faz nós andarmos na tua luz. Porque na tua luz nós temos luz. Porque em ti, Senhor, nós realmente somos santificados. Perdoa, Senhor, a tua igreja. Perdoa os erros dos pastores, os pecados dos pastores. Perdoa os pecados dos evangelistas, dos missionários. Perdoa o pecado, Senhor, dos diáconos, dos presbíteros. Perdoa o pecado dos cooperadores. Perdoa o pecado dos pais, dos filhos, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Eu intercedo a Deus por tua igreja, por perdão, Senhor. Afasta de nós todas as nossas transgressões. Ó Senhor, e queremos andar na tua presença em santidade, porque o Senhor prometeu, e o teu servo leu aqui, espírito, alma e corpo deve ser plenamente conservado. Conserva-nos em santidade, Senhor. Confessamos, ó Deus, que precisamos de ti, da tua graça, da tua misericórdia e bondade, para prosseguirmos no caminhar. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Amém. Amém. Amém.